Oi pessoal, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio de Pascal e como funciona uma prensa hidráulica. E o que Pascal falava então? Quando eu tinha uma esfera preenchida por um líquido interligada com um cilindro que possuísse um êmbolo e eu aumentasse a pressão nessa esfera, ou seja, se eu abaixasse esse êmbolo aumentando a pressão, aplicando uma força externa, o que ia acontecer? Bom, tá aqui, né? Eu abaixei então o meu êmbolo, aumentei a pressão dentro da esfera. Essa força tem uma direção e um sentido. O que ia acontecer então? Essa pressão, ela ia ser igual, ia ser transferida de forma igual em todos os pontos da minha esfera. Então era isso que ele falava. Quando eu aumentava a pressão aí na minha esfera, essa força, ela era transferida de forma uniforme por todos os pontos do recipiente. Tá, e como é que funciona isso então em uma prensa hidráulica? Tá aí. Eu tenho meu sistema formado por dois cilindros, um cilindro menor e um cilindro maior. Esses dois cilindros, eles são interligados por um tubo. E cada um desses cilindros, né, um menor e um maior, possui um êmbolo. E esse êmbolo vai ser responsável por aumentar a pressão nesse sistema. Como que essa pressão é aumentada? Primeiro, eu tenho meus dois cilindros, né? Cada um possui a sua área 1 e área 2, e eu aplico uma força em um desses dois cilindros, né? Eu aplico uma força externa aí no meu cilindro menor. Quando eu aplico essa força, o que vai acontecer? A intensidade dessa força vai ser distribuída por todos os pontos do meu recipiente, assim como dizia lá no princípio de Pascal. E o que a gente pode entender disso, então? Que essa força, ela é aplicada onde? Em uma determinada área, certo? Então, tá aí. A pressão aumenta à medida que eu aplico uma força em uma determinada área. E a gente viu que quanto menor a área, maior vai ter que ser a força. Então, eu aplico uma força aqui que será transferida lá para o meu outro cilindro, que é o que a gente consegue observar. Eu tenho uma outra força aqui sendo aplicada no meu cilindro para fazer com que esse êmbolo suba. Enquanto o cilindro aqui no meu primeiro lado ele baixa, no segundo lado essa mesma força foi transferida e ela vai mover também esse cilindro aí. E se então no cilindro 1 eu tenho que a força é aplicada em determinada área, no cilindro 2 também. A pressão é o quê? Força 2 aplicada na minha área 2. A minha força 2 nada mais é do que consequência da força 1. Né, que a gente viu lá que ela é transferida por todo o espaço, né, onde essa força está sendo aplicada. Beleza, se são coisas iguais, eu tenho que igualar os dois, tanto a força 1 quanto a força 2, porque é a mesma coisa, só que uma foi transferida por locais de áreas diferentes. Como é que fica isso, então? Força 1 dividido pela área 1 é igual a força 2 dividido pela área 2. Então, com isso, eu posso determinar a intensidade da força em uma determinada área. Beleza. Eu posso medir também o quanto que esse êmbolo ele é deslocado, ou seja, o quanto que essa minha área 1 e área 2 ela vai mudar de tamanho, de extensão. Bom, então como é que eu faço para medir isso? Quando eu aplico uma força externa aqui no meu cilindro menor, com essa direção e com esse sentido, o que vai acontecer então com a minha área e com o meu êmbolo, né? O êmbolozinho ele vai descer, fazendo com que a área 1 ela diminua, certo? Por sua vez, enquanto o meu cilindro menor, o êmbolo baixa e a área 1 diminui, o que acontece lá no cilindro maior? No cilindro maior, a área ela vai aumentar porque o êmbolo vai subir, certo? Bom, no meu cilindro menor, quando o êmbolo desce, eu tenho aí uma variação da posição, onde eu chamo de X, né? A posição inicial e a posição final. Eu tenho, então, essa variação da posição do meu êmbolo no lado 1, né? Que é no meu cilindro menor. E, quando esse êmbolo desce, diminui o que, então? Varia o que? O volume do líquido presente ali dentro desse meu sistema. Então, o volume do meu líquido, ele diminui, porque a área ela vai diminuir. E como que eu estipulo essa variação? Eu multiplico a posição aí, a variação da posição, pela área 1. Se o meu êmbolo 1 baixou e o meu êmbolo 2 subiu, eu também vou ter uma variação da posição aqui do outro lado, no cilindro maior. E, por sua vez, o volume também varia. E para eu estimular essa variação do volume, é multiplicar a variação da posição pela área 2.
Se lá no princípio de Pascal a gente viu que é distribuído uniformemente, eu preciso igualar essas duas coisas. Então, eu tenho que ΔX1 multiplicado pela área 1 vai ser igual a ΔX2 multiplicado pela área 2. Porque essa variação ela tem que ser proporcional. Por isso que a gente iguala as duas coisas. No princípio de Pascal e na prensa hidráulica, então, é assim que funciona, né? Todos esses exemplos e os conceitos foram tirados lá do livro Física Básica. Complementem esse vídeo com a leitura do capítulo, façam os exemplos do livro também, que vai ajudar muito, e bons estudos!